Boa noite, todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Essa é a nossa reunião de divulgação doutrinária da Casa de Batuíra, Instituição Espírita, localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. A nossa casa, ela mantém um trabalho essencial de relevo. Hoje o nosso convidado é o nosso querido Alan Silveira, do Grupo Espírita Mestre de Amor, assim também como do Grupo Espírita Rosângela Costa. Não é isso? Acertei? É Costa. Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima. Desculpa. Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, Gaerol. É um prazer imenso tê-lo conosco, Alan. Nós vamos fazer agora a página inicial. Eu vou passar para você a palavra. Você tem até 19h50 para nos brindar com a sua fala. Desde já nós agradecemos o carinho de você estar conosco. A página do livro Mais Luz, Chico Xavier é o espírito, Batuíra, Chico Xavier é o médium, Batuíra é o espírito. A lição número 9, Dissipando Sombras. Concentremos nossas forças no propósito de amar os nossos inimigos, segundo os preceitos do Cristo, para que as sombras se mostrem dissipadas. Vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos a oportunidade do estudo da noite. Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso Alan, para que ele possa ser o portador da boa nova, das notícias do teu evangelho, das palavras de incentivo, de alerta que a doutrina espírita nos traz. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O tema que o nosso Alan trará para nós são os temas da campanha permanente do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, a valorização da vida. Então, com a palavra, o nosso querido Alan. Muito obrigado. Então, nosso boa noite a todos, mais uma vez. Esse retorno ao nosso GAN nos traz muita alegria no dia de hoje. É uma casa afeta as nossas intenções, as nossas vibrações, e esse retorno a ela é sempre de muita valia para todos nós. Todos nós aqui do GEMA e do Gaerol, porque trago também os votos desses amigos a vocês. Dissipar as sombras, disse a página inicial. Isso, nos dias de hoje, tem sido de uma importância elevada. E, quando recebemos esse tema de valorização da vida, nós que costumamos dizer que somos palestrantes de um só, porque normalmente os amigos nos convidam para falar do trabalho que desenvolvemos, que temos a oportunidade de desenvolver nesse atual processo reencarnatório, que diz respeito à recuperação e prevenção da dependência química, nos inclinamos nesse tema. Mas, conforme pesquisávamos, percebemos a necessidade de tratar esta questão de uma forma mais ampla, de uma forma mais aprofundada, abordando outros temas que fazem relação com essa valorização tão importante nos dias atuais. Por que nos dias atuais? Porque observamos hoje, pela proximidade da transição planetária ao mundo regenerativo, uma certa inclinação dos espíritos que estão encarnados na Terra para os equívocos que a doutrina espírita já vem nos sinalizando desde remotas eras.
Assim, abre-se um leque de assuntos muito grande e muito variado, onde podemos observar que todos os assuntos caminham na mesma direção. O que precisamos, na verdade, é redobrar o nosso cuidado social e também estarmos atentos àqueles que sempre nos trouxeram instruções fidedignas na doutrina espírita, aqueles que sempre reconhecemos como médiuns de segurança, responsáveis pela divulgação do espiritismo, atentos às mensagens que eles sempre trouxeram, porque vamos observar, sim, na doutrina espírita, um chamamento a esse cuidado, desde as eras onde as obras, né, de apoio começaram a ser escritas por esses espíritos que sempre fizeram parte do nosso cotidiano, do nosso convívio, porque normalmente as casas espíritas se debruçam em estudo nas suas obras. Então, vamos falar de uma forma geral, mas não vamos ficar presos ao assunto dependência química. Então, vida. Todas as vezes que na doutrina espírita nós vamos falar, ouvir ou estudar sobre vida, precisamos, com certeza, da inclinação de como a doutrina enxerga a vida. Jesus, em João, capítulo 10, versículo 10, diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O que o mestre quis dizer com isso? Seria factível acreditarmos que uma sobrevida sobre aqueles que estão já reencarnados teria esse propósito? Certamente que não. Jesus se referia, quando falava em vida em abundância, às inclinações íntimas que promovemos na casa espírita de apoio mútuo. Por que apoio mútuo? Porque qualquer movimento nosso de auxílio é uma via de mão dupla. E assim, nesse processo de empatia, de identificação, nós avançamos nesses conceitos e temos igualmente as nossas dificuldades amparadas. Então, vida em abundância. É isso que Jesus quis dizer. Mas, e a questão temporal? Como que nós podemos retratar essa questão? Na pergunta 153 do Livro dos Espíritos, onde essa pergunta é formulada por Kardec, onde ele direciona a ideia à vida eterna, os espíritos nos esclarecem que a alma, o espírito reencarnado, é quem responde pela vida de forma temporal. Ou seja, ao deixar o corpo físico, o espírito agora é aquele que vai mergulhar no processo da imortalidade. E assim é. Então, não há como nós, espíritas, tratarmos esse assunto sem esse conhecimento e sem direcionarmos a nossa forma de pensar e agir dentro dessa realidade, dentro dessa proposta. E há um estudo exatamente dessa passagem, né, de João, capítulo 10, versículo 10, no livro Quem é o Cristo, do médium Raul Teixeira, pelo espírito Francisco de Paula Vitor, em que Raul
em que o espírito, através da pena apostular do Raul, diz o seguinte, em um determinado momento: eliminação de tudo que represente viciação, corrupção e morbidez. Nesse caso específico, de acordo com o dicionário, morbidez pode representar gosto doentio por depravação. Então, esse é um combate que, na verdade, é um combate íntimo daqueles que são detentores de verdades naturais, que já estudam essas verdades, que já participam desse entendimento, deve levar na sua vida como alma reencarnada, porque não há absolutamente o cessar das nossas relações após o desencarne. E aí, todos aqueles processos que nós conhecemos se tornam realidade e necessários, porque precisamos, de fato, nos conhecermos. Não há como você traçar um paralelo de modificação íntima sem que você saiba o que você precisa mudar. É muito complexo quando nós saímos desse entendimento individual e mergulhamos no entendimento do resgate coletivo, daquele que faz parte de um universo no nosso entorno. Mas o acaso, de acordo com as nossas escolhas, ele não existe. E disso nós sabemos. Se estamos mergulhados num contexto social, não é porque fomos derrotados numa ideia que deixamos de ter esse compromisso. Muito pelo contrário. Daí é pautado todo o nosso processo reencarnatório. Nós temos, sim, responsabilidades e compromissos de ambas as situações, tanto as individuais como as coletivas. E todas as vezes que, por conta da doutrina espírita, em qualquer assunto que nós tratarmos, principalmente nesses que se relacionam com a vida individual e coletiva, nós vamos, por conta dessas realidades, por conta dessas verdades, priorizarmos o espírito, porque é o nosso caminho natural. O que nós estamos querendo dizer com isso? Muitas vezes, o nosso entendimento, de acordo com o grau de dificuldade que enfrentamos, ou de acordo, com as ocorrências que nos cercam, parece que nós fugimos um pouco dessa realidade e, mais uma vez, fracionamos e vivemos o modelo atual como se o outro não existisse. No nosso campo de atuação, quando um amigo nos procura, e isso é só lá no GEMA, no GAN, isso não acontece. Tá? Só lá no GEMA que isso acontece. Tá? Vem alguém e fala assim: Alain, qual é o problema? Você vê problema em eu, por exemplo, fazer o uso social do álcool num momento festivo como o Réveillon, como o Ano Novo, como o Natal? Uma taça de vinho que seja, é uma pergunta que não deve, dependendo das suas intenções, ser direcionada a mim. Porque eu vejo sim os problemas, porque me inclino a considerar o espírito, priorizando o espírito. A dependência química, como qualquer outra mazela apresentada,
ela tem reflexos reencarnatórios. Muitas vezes o indivíduo já renasce com esse panorama elaborado por ele mesmo, mas elaborado. E aqueles que não a têm podem perfeitamente desenvolvê-la, porque somos reencarnacionistas. E hoje, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela já diz que não há absolutamente dosagem segura de nenhum tipo de psicotrópico. Isso é totalmente contra a medicina. Então, se você fraciona a sua existência somente no atual processo reencarnatório que você está inserido, uma vez que você não vai embriagar-se, uma vez que você não vai criar conflitos familiares, conflitos profissionais, conflitos financeiros, não há problema em fazer um uso recreativo de uma substância alcoólica, por exemplo. Porém, não é essa a visão que devemos alimentar. Vivemos num mundo onde cometemos erros. Nós sabemos disso. Absolutamente, a nossa observação faz referência a algum tipo de censura ou de crítica a ninguém. Porque os erros que eu não cometo, o irmão que está do meu lado pode cometer e vice-versa. Precisamos, sim, entender postulados de doutrina espírita da forma que eles são. Não devemos absolutamente julgar o comportamento de ninguém, porque dependendo da nossa situação de temperatura e pressão, nós não sabemos que tipo de ações podemos desenvolver dentro dos contextos da vida. E aí, dentro desse processo, esse sim, que é individual, quando nós falávamos de conhecer aquilo que nós somos, Joana de Ângeles nos traz a figura do espelho e nos alerta. Olha, livres de automanipulação, o que vocês vão ver ali não é agradável aos olhos emocionais, não é agradável aos olhos. O que vocês vão ver é um poço de podridão, não exatamente com essas palavras, mas fazendo uma referência ao mundo de provas e expiações, que naturalmente somos espíritos de provas e expiações. Na segunda escala evolutiva, logo depois do mundo primitivo, onde as sensações imperam, onde há um movimento brusco, sempre, na maioria das vezes, em busca dessas sensações, não privilegiando a felicidade real, aquela que faz parte do processo evolutivo, que avança pelas sendas da imortalidade e que, no futuro, nos facultará a promessa de Jesus, a felicidade. Privilegiando o espírito, nossas escolhas serão diferentes. Mas olha, Alain, nesse mergulho íntimo, nesse mergulho sincero, eu percebo que, na verdade, de fato, eu não me modifiquei. Eu ainda me inclino na vontade a cometer erros que eu já conheço e que são, na maioria das vezes, as minhas pedras de tropeço. Meus amigos, houve um momento na doutrina espírita em que uma confusão foi estabelecida que eu precisaria de um condicionamento íntimo, moral, para só assim depois
estar diante de movimentos que verdadeiramente me libertariam no trabalho que engrandece. Pois é justamente o contrário. Eu preciso, na verdade, conhecer as minhas inclinações, conhecer as minhas dificuldades e me lançar no trabalho da doutrina espírita, no trabalho de convivência, porque somente assim, escolhendo o comportamento que eu devo ter, alinhado àquilo que eu já entendi como correto, ter o meu crescimento moral. Tem uma frase em Narcóticos Anônimos que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: quem conhece um pouco de recuperação e dependência química, quem já conviveu um pouquinho conosco, sabe que vira e mexe eu falo sobre isso. A recuperação e dependência química nada mais é do que uma explicação mais fidedigna, mais pautada naquilo que já é a codificação. Porque quem avança nesse entendimento percebe que a recuperação da dependência química não é bem recuperação somente da dependência química, mas sim de qualquer processo que eu esteja inserido em combate às minhas dificuldades. Então, tem uma frase, Narcóticos Anônimos, que fala assim: haja como se fosse. E essa frase é de uma profundidade muito grande, porque ela tem tudo a ver com os conceitos de autoconhecimento e de proposta de crescimento moral. Porque a partir do instante que eu reconheço que eu tenho uma falência moral e que aquele que se comporta e que não tem esta mesma dificuldade que eu se comporta daquela forma e eu opto em me comportar de uma forma similar, mesmo não sendo aquilo, é o programa que eu preciso tratar para esse crescimento moral. A modificação íntima, ela só vai ocorrer quando esse processo de ação no comportamento estiver elaborado. E ontem, ao ler uma página no nosso ciclo de tratamento, lá no Gaeron, foi muito interessante, porque nos comentários nós vimos que o próprio processo reencarnatório ele é um pedido de socorro, porque nós fabricamos aquilo que nós já somos. Não há um equívoco na nossa estrutura reencarnatória. Não houve uma falha naquilo tudo que compõe o atual momento reencarnatório de cada um. E por que um pedido de socorro? Porque é ali, né, na estrutura que é formada, emocionalmente, socialmente, familiar, corporal, fisiológica, que eu tenho a resposta daquilo tudo que eu preciso, não por uma imposição, mas sim porque as minhas criações, no nível da consciência, sinalizaram cada dificuldade apresentada. E ali, num critério de possibilidade, porque não há cruz maior do que aquela que eu tenho condições de carregar, então, num critério de possibilidade, estão reunidas todas as condições para que eu possa avançar nessa senda. E aí, nós vemos um conflito muito grande, porque dentro
da questão da doutrina espírita, do nosso tripé, como falamos, né, filosofia, ciência e religião, nos sinalizam os espíritos que nunca, talvez pelo momento de transição, a ciência precisou tanto das verdades naturais trazidas pela doutrina espírita. Então, as três precisam caminhar juntas. E o que nós observamos hoje é um avanço tecnológico de grande monta. No século passado, nós começamos ele dirigindo carro de boi e terminamos ele mandando foguete para Marte. Então, há um avanço tecnológico imenso, mas que ainda esbarra nas condições humanas daquele que não avançou moralmente. Ganância, riqueza, poder, dinheiro. E aí, a doutrina espírita, aquele que tem que cumprir esse papel, somado com as realidades do mundo invisível, aí sim nós vamos ter, de uma forma fabulosa, de uma forma fantástica, os resultados científicos que tanto almejamos. E a confusão se dá, principalmente, naqueles que insistem em sedimentar a ciência longe das questões morais. Então, várias situações são criadas a partir daí. Entendendo esse contexto reencarnatório, que fala de forma pontual a essa estrutura que nós já relacionamos, se eu apresento um corpo físico com essa estrutura que eu tenho e, porventura, a minha cabeça não se corresponde, a minha linha de pensamento, a minha linha emocional não interage com esse corpo físico que eu tenho, não é absolutamente que isto se deu ou se dá porque houve um equívoco reencarnatório. É porque eu preciso enfrentar aquelas dificuldades, e aí é claro que não há determinismo para que eu te diga o que pode estar acontecendo. Exatamente. Tá? Então, isso, de fato, não existe. E se temos a certeza da doutrina espírita como sendo algo libertador no campo do entendimento, por que há tanta dificuldade em compreensão, a verdades que sempre fizeram parte dos nossos estudos, sempre estiveram na fala daqueles que reconhecemos como baluartes da doutrina espírita, que sempre estiveram na sua literatura. O que de fato acontece hoje em dia, né? Então, eu reuni duas informações que eu considero assim de suma importância para esse entendimento. Porque, de fato, quando a página de abertura falou em dissipar as nuvens, nós convivemos com uma nuvem. E, ao contrário do que dizíamos algumas décadas atrás, não mais uma nuvem de desencarnados, mas uma nuvem de desencarnados e reencarnados, que trazem dificuldades de monta dentro do nosso caminhar evolutivo e reencarnatório. Lá no GEMA, também não é no GAN,
que isso acontece, mas eu costumo dizer o seguinte: eu acho curioso quando os espíritas lá do Gema, né, eles falam o seguinte: eles estão reencarnados entre nós. Aí eu pergunto assim: eles quem? Esses espíritos com dificuldade, que é uma das informações que eu trago, esses espíritos com maior soma de dificuldades estão reencarnados entre nós, trazendo questionamentos morais que nunca foram trazidos, etc, etc, etc. Eu falo o seguinte: olha, não tem eles, não. Somos nós mesmos. Nós somos esses espíritos. Nós estamos reencarnados. Você vai virar justamente na hora que importa você ter o holofote virado para você, para que você possa se enxergar, se visualizar, né? Traçar o seu roteiro de modificação. Você vai virar ele para o outro, se livrando da culpa? É espíritos de prova e expiação. Lá no Gaerol a gente também diz: olha, se você é espírito de prova e expiação e você não é um missionário, você não é flor que se cheire, não. Isso você precisa saber. E no livro Sexo e Obsessão, agora sim, essa informação, que é um livro de algumas décadas atrás, escrito por Divaldo, que também, né, é um grande médium que vem nos trazendo essas instruções, né, no decorrer das décadas, por Manuel Filomeno de Miranda. No pós-fácio do livro, ele narra uma ocorrência envolvendo o nosso Newton Boechat, que, tendo notícias do esvaziamento de uma região umbralina toda apoiada nas questões sexuais de desatino, para que aqueles espíritos tivessem a última ou uma das últimas possibilidades reencarnatórias, pura bondade de Deus, para saber se tinham condições de avançar junto com o planeta para o mundo de regeneração, ao estar retornando de férias, um amigo lhe traz uma grande novidade. Não exatamente para ele, mas mostra ali no ciclo, no ambiente de trabalho, claro, um ambiente que não é exatamente, muitas vezes, ainda um ambiente cristão, com os devidos cuidados que esse ambiente representa, uma novidade, que era uma revista dita masculina, com mulheres nuas. Isso na década de 60. E aí, o nosso Boechat lembra das palavras que o ensinamento lhe trouxe e pensa: já estão reencarnando. Essa sensação que nós temos de retrocesso nada mais é do que o nosso convívio mútuo, porque não sabemos quem somos e não vamos aqui apontar o dedo para o outro: eles estão reencarnados entre nós. Não, nós fazemos parte do mesmo processo. As suas dificuldades morais te colocam no mesmo mundo que o mais equivocado dos espíritos reencarnados aqui na Terra, mas é essa sensação de atraso, porque quantas vezes nós ouvimos dizer: antigamente não era assim, antigamente era melhor, antigamente tinha mais respeito, etc, etc, etc. E, paralelo a isso, uma informação muito peculiar do livro Libertação. Olha, meus amigos, estamos falando de literaturas, o Libertação, então, é antes.
né, literaturas que foram escritas há décadas atrás, e que a doutrina espírita vem sinalizando, vem mostrando para nós essas ocorrências. Então, no livro Libertação, Francisco Cândido Xavier por André Luiz, o que nós vamos observar é um grupo chamado dragões, nas regiões umbralinas também, onde aquele grupo, né, de espíritos equivocados, espíritos insuflados pelas questões da ganância, do poder, conforme nós estávamos dizendo, espíritos vingativos que atribuem a si mesmo o direito de exercer a vingança, tanto a desencarnados como a encarnados, naquilo que se diz olho por olho, dente por dente, e que, para a surpresa de André Luiz, absolutamente ignoravam as verdades que envolvem os processos reencarnatórios. E isso foi o que mais chocou André Luiz na visita àquela região, é que não eram espíritos que não conheciam as realidades da reencarnação, que ela seria compulsória, mas que agiam no momento de alucinação e loucura como se pudessem estar ali onde estavam ad eterno, sem precisar sair daquela região, sempre com a questão do livre-arbítrio na ponta da língua, ignorando a relação compulsória que existe com o crescimento moral. E ali nós vamos observar que esses espíritos, com uma inteligência muito acentuada e também com a paciência a níveis altíssimos, o que possibilitava a arquitetura dos planos que eles elaboravam, a construção de uma relação muito próxima daquela que observamos hoje em dia, onde, no objetivo daquelas entidades, atingir a célula social, a família, com ideias que tomariam todo o contexto da sociedade, eles iam desmontar toda a estrutura social que nós conhecemos, transformando assuntos doutrinários, ou seja, assuntos que nós conhecemos já igualmente há décadas, em assuntos proibidos. Não. Na casa espírita, não, meus amigos. Assuntos como aborto, como liberação de drogas, suicídio, eutanásia, são assuntos que a doutrina espírita já trata, sinaliza, dá remédio há muito tempo. Não podemos nos permitir a tamanho engano. Precisamos tratar assuntos doutrinários como sendo assuntos doutrinários. E hoje isso requer um cuidado especial que, no passado, não imaginaríamos que estaríamos passando por isso. Né? Porque uma grande arquitetura dessas entidades foi, inclusive, transformar esses assuntos em assuntos políticos, como se eu, ao me referir
a qualquer assunto desta natureza, eu estivesse falando de política, quando, na verdade, eu não estou. Essa incursão ao modelo social, essa tentativa de desmontar estruturas que nós já conhecemos, possibilitou esse tipo de demanda, esse tipo de cuidado. E, como nós já não consideramos, já temos o entendimento do critério mútuo de auxílio na casa espírita, ou seja, o frequentador da casa espírita, para nós, já deixou de ter rótulo, não existe o que foi buscar atendimento, é aquele que atende em degraus separados. Nossa compreensão entende a empatia como fundamental nesse processo. Eu auxilio sendo auxiliado, e em algum momento eu igualmente vou solicitar auxílio e proporcionar ao outro de ser auxiliado. Nós não vamos absolutamente colocar um amigo que pode estar equivocado em perigo, porque entendemos que pode ser um momento de equívoco, um momento de engano, um momento de obsessão coletiva, que é um momento que nós estamos vivenciando hoje por conta dessa incursão, dessa intromissão. Como nós estávamos dizendo anteriormente, são espíritos extremamente inteligentes, pacientes, de posse das verdades que nós tratamos na casa espírita, conhecedores, porque seguiram a orientação que Kardec trouxe e que muitos de nós não seguem. Leiam os antagonistas, estudem os contrários, para que você possa criar suas bases de segurança ao ataque. No nosso caso, o exército do Cristo, combatendo mazelas, combatendo imperfeições, combatendo processos evolutivos, processos obsessivos de deficiência moral. Porque olha o que diz o André Luiz em Conduta Espírita, também sobre a pena de Francisco Cândido Xavier, sobre política na casa espírita. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando, porém, que o serviço da evangelização é tarefa essencial. Ou seja, não vamos nós mais permitir que assuntos que são trazidos pelos espíritos amigos, pelos médiuns que sempre nos cercaram de cuidados, e pelo próprio Kardec, em alguns trechos da sua obra, quando avançamos pelas revistas espíritas,
nós temos conhecimento do pensador, do homem, Allan Kardec, da forma que ele pensava e como ele aprofundava os ensinamentos que trouxe nas obras básicas, e aí percebemos nas revistas espíritas que as obras básicas são de fato básicas, como assuntos que não são doutrinários, porque fomos atingidos distraidamente por esses irmãos em equívoco, trazendo à baila assuntos que devem ser amplamente discutidos na casa espírita e que fazem correlação com a questão da vida e vida em abundância, como diz Jesus, de outra natureza, como se não mais fossem assuntos doutrinários. E isso atinge principalmente o jovem em cheio, porque não muito atrás, há algum tempo, mas não muito longe, um jovem evangelizado veio me dizer que ele considerava importante que o assunto aborto fosse tratado na casa espírita. Mas ele dizia assim: precisamos falar do aborto na casa espírita. E eu disse, claro, precisamos. Sobre que aspecto? E aí mergulhou em questões ideológicas, trazendo possibilidades de liberação, sob o pretexto de poupar vidas que eram perdidas, mas não aquelas que estavam no ventre. E aí nós dissemos que o assunto aborto, por exemplo, na casa espírita, já é tratado há muito tempo. E que a doutrina espírita nos instrui de como devemos tratá-lo, separando pecado e pecador, amparando aquele que cometeu o erro, aquela que cometeu o equívoco, porém, não diminuindo a intenção e a ideia como se não fosse um assunto de doutrina espírita, que vai opinar sobre todos os assuntos que nos cercam o cotidiano. Então, liberação de droga, sobre qualquer pretexto, aborto, eutanásia, são assuntos corriqueiros que precisam ser tratados sob a ótica espírita. Nós, quando ouvimos qualquer tipo de relação a esses assuntos, devemos nos posicionar com bases naquilo que orienta a doutrina espírita. E aí sim, vamos caminhar com segurança. Precisamos combater, precisamos enfrentar da forma que a doutrina espírita nos aconselha, nos aponta, nos ensina, e não vamos enveredar nessa ideia de que esse assunto, por exemplo, é um assunto de natureza política e que não deve ser tratado na casa espírita por conta disso, porque disso faz parte esse planejamento extremamente engenhoso que estas entidades fabricaram e construíram ao longo das décadas na nossa sociedade.
processo reencarnatório, como dissemos anteriormente, eles são processos que são meticulosamente cuidados. O corpo físico que eu tenho, com toda a sua estrutura fisiológica, é o corpo físico que eu preciso. E se eu trago alguma dificuldade em relação a ele, isso está inserido em dificuldades que eu criei e que eu preciso agora resolver. Porque o plano, se nós percebermos com cuidado, ele é extremamente destrutivo. Quando, no início do nosso encontro, nós citamos a obra do livro Quem é Cristo, em que André Luiz diz: viciação, corrupção e morbidez, que seria, nesse caso, o gosto doentio pela depravação, hoje é o que nós observamos. Só que esse assunto, meus amigos, é um assunto doutrinário. É um assunto que precisa repousar na moral cristã. Porque a engenhosidade de destruição, ela é visível, ela é plausível. É mais ou menos você inserir uma mentalidade de depravação. Use o seu corpo, que é um empréstimo, que você vai dar conta, para que você tenha condições de combater as suas inclinações. Use-o com depravação, se você assim desejar, porque ele é seu. E, se porventura os conflitos íntimos chegarem até você, por conta de situações que psicologicamente, psiquicamente, nós conhecemos, inclusive com a força do chakra genésico, se porventura qualquer implicação emocional te chegar, não tem problema, porque a droga está liberada e você pode anestesiar-se com elas. E, se ainda assim, uma gravidez indesejada, por conta desse comportamento lhe chegar, impedindo-te de continuar nessa sanha nefasta de autodestruição, também não tem problema, porque o aborto está liberado. E se novamente implicações emocionais te bombardearem, ora, meu amigo, interrompa esse processo. O suicídio está aí para quê? Ficar vivendo dessa forma, se o sofrimento te nocauteia desse jeito. Uma fórmula, um planejamento de destruição que nós, como espíritas, não podemos aceitar, não podemos vincular a outras realidades, não podemos nos permitir a não tratar esses assuntos porque se tornaram assuntos proibidos da espírita. Porque, de fato, eles não são. Dizer sim à vida e vida com abundância é levarmos o que consideramos de melhor àquele que nos cerca. Porque assim vamos criar uma empatia com o erro do outro
e vamos nos enxergar nele. E automaticamente estaremos nós tomando os mesmos cuidados conosco. Não há nada a não ser nós mesmos que nos impeça de sermos felizes, de avançarmos nesse entendimento. Aqueles que nos buscam nas instituições não devem absolutamente serem tratados com desprezo porque cometeram este ou aquele equívoco desta natureza, e sim serem acolhidos porque cometeram erros. Mais uma vez eu reforço que absolutamente estamos aqui julgando escolhas que não fazem parte das nossas questões na casa espírita, porque essas sim, nós podemos dizer que não são do nosso métier, fazem parte de escolhas individuais, porque entendemos que o companheiro desatento ao nosso lado pode sim ter sido influenciado por processos vigorosos de obsessão e desatentos às questões que a doutrina espírita sempre tratou. Inclusive, quando fala de ideologias políticas, não nas obras básicas, mas na Revista Espírita, médiuns como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, e não vai ser eu, porque, sinceramente, não me considero com autoridade moral para tratar assuntos tão delicados. Mas a pesquisa é livre. Pesquisem obras de segurança, porque vocês vão ver, inclusive, o próprio Kardec sinalizando os perigos dessa ou daquela escolha, deste ou daquele princípio ideológico. Não vai ser o Alain que vai falar isso para vocês. E sim a autoridade que esses espíritos representam para nós, que a convivência com eles representam para nós. E é tamanho o processo obsessivo, eu enxergo dessa forma, já uma questão particular minha, que nós estamos enfrentando hoje nas instituições, que há companheiros sem julgamento, mais uma vez, que começam a descartar a autoridade moral que esses espíritos reencarnados, que estiveram conosco, reencarnados, alguns, como Chico, já desencarnados, mas que continuam trabalhando na erraticidade, começam a ser descartados para a manutenção de princípios que foram criados. E aí, o apelo da doutrina é sempre o mesmo: a razão. Conhece a árvore pelos frutos. São amigos que sempre estiveram conosco e nós sempre demos crédito às suas obras, porque sempre encontramos verdades nelas, parelhas aos ensinamentos de Kardec, parelhas ao cristianismo redivivo. E não é agora que, única e exclusivamente, esses mesmos autores, essas mesmas lideranças, trazem realidades que marcam um contraponto com princípios ideológicos que eu posso ter criado, que eles passaram a estar equivocados.
porque o direcionamento para entendê-los e também para ratificar a verdade que eles trazem estão no mesmo lugar, nas obras kardecianas. Basta uma pesquisa. Meus irmãos, esse é o recado que humildemente eu venho trazer para vocês na noite de hoje. Espero que tenha sido a contento, porque, como dissemos anteriormente, é muito gratificante para nós a presença, ainda que pelo computador, com o nosso GAN, com a nossa Casa de Batuíra. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Alain pela palestra, pela fala da noite, e convidamos a todos para que agora juntos façamos a nossa visualização terapêutica e irradiação. Vamos então fechar nossos olhos, imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Guilherme March, que nos abraça e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ele nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Guilherme March faz uma prece. A Mãe Santíssima rogando por todos nós, pedindo paz, saúde, reequilíbrio físico, moral e espiritual. Nesse momento, os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos afetivos de um remédio, um bálsamo, desce sobre nós, visitando nossas células físicas e perispirituais. Deus é a felicidade da água magnetizada. E juntos agora vamos à irradiação. Senhor Jesus, médico divino, rogamos, Senhor, em favor daqueles que sofrem, daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da Casa de Batuíra. Rogamos em favor desses que estão em nosso pensamento. Imploramos em favor dos irmãos que estão conosco na reunião online. Rogamos e imploramos em favor dos que estão a chorar, a sofrer, a passar fome, sede, frio, em todo o planeta, nos dois lados da vida. E tudo isso nós rogamos, Senhor Jesus. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos ao nosso Alain pela disponibilidade de estar conosco. Convidamos a todos para amanhã às 15 horas, estarmos juntos no nosso momento de oração. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado, filhinho, Deus abençoe a todos. Boa noite. Muito obrigado.